boa tarde. Imagina a seguinte situação: você compra um imóvel e na hora de receber verifica que a metragem é menor do que foi anunciado pela construtora. Pois é, casos como esse normalmente vão parar na justiça. É a chamada propaganda enganosa. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Com autorização da Justiça, a polícia faz operação de combate ao desmatamento no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. Atos antidemocráticos. Supremo Tribunal Federal analisa denúncias contra mais 45 pessoas. Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, participa de eventos sobre trabalho análogo à escravidão. O Supremo Tribunal Federal deu início hoje à análise de denúncias contra mais 45 pessoas acusadas de envolvimento com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Os detalhes com Anderson Arcoverde. A análise será feita em plenário virtual e os ministros poderão votar até o próximo dia 26. O relator, ministro Alexandre de Moraes, já votou pela aceitação das denúncias. Este é o 8º lote de denúncias analisadas pelos ministros. Entre os acusados está o homem que foi filmado quebrando um relógio histórico no Palácio do Planalto e o que roubou a réplica da Constituição Federal no STF. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República apresentou 1.390 denúncias. O Supremo Tribunal Federal já abriu ações penais contra 1.245 acusados. As denúncias abrangem os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. O ministro Alexandre de Moraes já afirmou que pelo menos 250 processos referentes aos acusados dos crimes mais graves, que estão presos, devem ser concluídos até o fim do ano. Também começou a ser julgada hoje, em plenário virtual, a ação proposta pelo Partido Novo sobre gastos dos estados com inativos e pensionistas. A repórter Carolina Chaves tem mais informações. O Partido Novo entrou com uma ação no Supremo para confirmar a constitucionalidade de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre o limite de gastos com pessoal, principalmente com a soma dos gastos com inativos e pensionistas. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a legenda, alguns tribunais de contas estaduais têm alterado o conceito de despesas públicas com pessoal e deixado de incluir gastos com pensionistas e inativos e o imposto de renda retido na fonte. Isso teria permitido que os estados assumam novas despesas, aumentando o grau de endividamento. Dados da Secretaria do Tesouro Nacional mostram que a prática é antiga e que somente em 2017, 14 das 27 unidades da federação excederam o limite de 60% da corrente líquida. Alguns comprometeram quase 80% dessa receita. O relator, ministro Alexandre de Moraes, atendeu ao pedido do partido e entendeu que as providências previstas na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser respeitadas, não sendo viável aos tribunais de justiça e às cortes de contas estaduais rivalizar com um regramento instituído pelo ente federal detentor de competência legislativa. Segundo o ministro, a interpretação que exclua despesas do cálculo acaba permitindo a ampliação dos gastos com pessoal, mesmo quando ausente base econômica sólida, apta a sustentar o incremento das despesas. O julgamento, iniciado hoje no plenário virtual, deve ser encerrado na próxima sexta-feira, dia 30 de junho, com voto dos demais ministros. Os tratamentos para síndrome de Down e lesão cerebral devem ser cobertos de maneira ampla por plano de saúde. A decisão é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. As informações com a repórter Marina Campos. A cada passada do cavalo, mais equilíbrio e qualidade de vida para o Enzo, que tem paralisia cerebral. A ecoterapia já é feita há 2 anos.
O Arlisson, pai de Enzo, comemora os resultados do tratamento, que é custeado pelo plano de saúde da família, depois de uma liminar favorável da Justiça. A gente percebe que a musculatura dele está mais firme, tem esse ganho aí do pescoço que para a gente é primordial, até porque por a questão da paralisia que ele tem, ele não consegue nem a parte de engolir a própria saliva. Então, esse equilíbrio do pescoço, ele deu essa melhora na qualidade da vida dele, né? Então, graças a Deus, a ecoterapia faz muito bem no dia a dia dele, para trazer essa liberdade, esse ganho para ele, que é uma coisa muito boa. A responsável pela Escola de Ecoterapia em Brasília, Andréia Prata, explica que o movimento do cavalo é capaz de ativar vários músculos ao mesmo tempo e promove o equilíbrio no corpo. Numa sessão de ecoterapia, em 1 minuto de passada de cavalo, você consegue mais de 1.200 ajustes tônicos no corpo de um praticante. Se você pega, por exemplo, um praticante com paralisia cerebral, que às vezes precisa trabalhar muita tonicidade muscular, controle de tronco e equilíbrio, controle de cervical, o cavalo é perfeito para isso. Em um caso que chegou ao STJ, a terceira turma, por unanimidade, reconheceu a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir sessões de ecoterapia prescritas tanto para beneficiário com síndrome de Down quanto para beneficiário com paralisia cerebral. Com base nesse entendimento, a turma negou provimento a 2 recursos especiais interpostos pela Unimed, nos quais a cooperativa médica questionava a cobertura do tratamento com ecoterapia para criança com paralisia cerebral e a cobertura de tratamento multidisciplinar também com ecoterapia por tempo indeterminado e com os profissionais escolhidos pela família fora da rede credenciada para criança com síndrome de Down. Em ambos os casos, a operadora de saúde foi condenada pelas instâncias ordinárias a custear os tratamentos das crianças. Ao STJ, a Unimed alegou, entre outras coisas, que a ecoterapia não encontra previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A relatora dos recursos, ministra Nancy Andrighi, recordou outros julgamentos que reafirmaram a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento e, por consequência, de favorecer o tratamento integral e ilimitado. A ministra destacou ainda que o fato de a síndrome de Down e a paralisia cerebral não estarem enquadradas na classificação de transtornos globais do desenvolvimento não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essas condições. A seguir, propaganda enganosa. Justiça condena a construtora a indenizar cliente por vender apartamento com metragem diferente do anunciado. As informações em instantes. Voltamos já. A Justiça Federal autorizou uma operação que teve o objetivo de combater os crimes de desmatamento, corte seletivo e furto de bem da União no Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a organização criminosa é composta por madeireiros locais e alguns líderes indígenas. A reportagem é de Carolina Chaves. Participaram da operação realizada hoje 90 agentes da Polícia Federal, do IBAMA, Exército e FUNAI. Durante a ação, foram utilizadas 2 aeronaves para dar suporte. Em terra, a equipe teve que passar por barreiras com trator e troncos de árvores colocadas para dificultar o acesso ao parque. Máquinas e caminhões localizados no local foram destruídos, assim como os acampamentos que serviam de apoio. A ação partiu de inúmeras denúncias de desmatamento na região de Entre Rios, no município de Nova Ubiratã, em Mato Grosso. Peritos da Polícia Federal elaboraram laudos de imagens de satélite que mostram a ocorrência de grande número de clareiras de extração recente de madeira em uma área degradada de 7.800 hectares. Além disso, foram constatadas áreas de extensão com queimadas que também possuíam indícios de exploração ilegal de madeira. A polícia estima que os prejuízos cheguem a R$1.700.000. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral, realizaram um seminário
inclusão social de vítimas resgatadas do trabalho análogo à escravidão. Confira agora os detalhes na reportagem de Anderson Conrado, com narração de Pablo Lemos. Com o objetivo de apresentar políticas públicas de inclusão social de vítimas resgatadas do trabalho análogo à escravidão, o evento ocorreu na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. No primeiro dia foram discutidos os aspectos jurídicos e o papel das instituições no combate à escravidão contemporânea. A presidente do STF destacou que o combate ao trabalho análogo à escravidão deve ser visto com prioridade pelo Poder Judiciário brasileiro. O Estado Democrático de Direito, em que se constitui a República Federativa do Brasil, destina-se, nos termos do preâmbulo da nossa lei fundamental, justamente a assegurar a todos o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos e inclusiva, como todos nós almejamos. O ministro do TST, Cláudio Brandão, que também participou da mesa de abertura, destacou que só este ano já foram resgatadas cerca de 1.500 pessoas em condições análogas à escravidão. Ele ressaltou que discutir e buscar soluções para este problema é um dos propósitos da justiça social. É injustificável que num país como o Brasil, rico como com potencial econômico destacado no mundo inteiro, com recursos naturais invejáveis no mundo inteiro, nós ainda convivamos com práticas relativas a trabalho semelhante à escravidão. Isso é uma chaga social que precisa ser resolvida. Precisamos compreender que não basta atuar de maneira repressiva ou mesmo preventiva. É importante também que nós possamos permitir a essas pessoas que sejam resgatadas em condições de vida dignas. E discutir políticas como esta, em eventos como esse, realmente é uma oportunidade bastante importante. Em depoimento emocionado, a vítima de trabalho análogo à escravidão, Aguinaldo Barbosa, lembrou dos sofrimentos físicos e psicológicos que enfrentou. Para o trabalhador rural, a oportunidade de contar a própria história serve de alerta para que outras pessoas não passem pelo que ele passou. E aí não poderia sair daquele lugar, porque não tinha muito filho, não tinha nem para onde ir, ainda já estava com um problema de doença, com a hernia de disco na coluna. Aí não tive como eu sair desse lugar, foi o jeito, esperar o resgate, né? Que foi que me resgatou dessa fazenda. Agora estou livre, graças a Deus. O evento ocorre até o fim da tarde de hoje, com a palestra de encerramento, subcontratação do trabalho, aspectos jurídicos trabalhistas da escravidão contemporânea. A ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, lançou nesta semana o livro Código Tributário Nacional Comentado, em sua moldura constitucional. A repórter Kátia Gomes acompanhou o lançamento no Espaço Cultural do STJ e tem as informações. Professora de Direito Tributário na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo há mais de 3 décadas, a ministra do STJ, Regina Helena Costa, apresenta em seu novo livro a interpretação do Código Tributário Nacional com base na Constituição Federal. A obra conta com comentários artigo por artigo, como explica a ministra. Tem indicação de jurisprudência selecionada e tem também indicação de doutrina. Então, para aqueles que militam na área tributária, é muito bom, porque é um indicador, né, um índice de toda essa gama de doutrina, jurisprudência e comentários meus. E para quem está estudando também, né, porque encontra um repertório fácil e claro, didático, para poder atuar nessa área. O objetivo do livro é oferecer uma visão didática e crítica do Código Tributário Nacional. São discutidas as normas estruturantes do Sistema Tributário Nacional e as espécies tributárias, bem como as normas gerais de direito tributário. Para os ministros do STJ, Humberto Martins e Rogério Schetti Cruz, a relevância da obra se destaca diante do atual cenário econômico nacional. Este livro traz grandes ensinamentos para os operadores do direito e é um tema relevante que envolve a economia nacional e envolve o crescimento econômico e social do país. Certamente é uma obra que
mais ainda neste momento em que se discute a reforma tributária no Brasil, né? Certamente é uma obra que vai fazer todo o sucesso merecido. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ressaltou a importância de uma obra sobre o Código Tributário Nacional para os operadores do direito. E eu considero que o direito tributário é um dos domínios mais complexos do direito brasileiro e há uma grande litigiosidade tributária, de modo que uma obra como a dela é de grande valia para os juízes e para os advogados. A seguir, vamos falar sobre os direitos dos consumidores em casos de propaganda enganosa. Voltamos já. Na hora de comprar uma casa ou apartamento, muita gente acaba escolhendo o imóvel na planta. Além de mais barato, o negócio oferece melhores condições de pagamento. Mas é preciso ficar atento às propagandas enganosas. A repórter Evne Araújo conta que em Minas Gerais, uma mulher precisou ir à justiça cobrar os prejuízos. Acompanhe na matéria. No primeiro trimestre deste ano, o setor imobiliário vendeu quase 73 mil unidades residenciais em todo o país. O número representa um recuo de 9% em relação ao mesmo período de 2022. A explicação, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, é que as incorporadoras estão retraídas por causa da taxa básica de juros, que atualmente está em 13,75% ao ano. Muitas famílias brasileiras consideram vantagem comprar um imóvel diretamente da construtora, pela valorização de mercado até o empreendimento ficar pronto, pelos descontos oferecidos na assinatura do contrato e por ter mais tempo para pagar as parcelas e planejar a quitação. Foram esses critérios que levaram a servidora pública Carmen Martins, do Distrito Federal, a comprar um apartamento na planta em 2020. Tem a vantagem de acompanhar o processo da construção, embora tenha a questão que a gente, a partir do momento que compra, começa a pagar já o imóvel. E então, tem as vantagens de acompanhar, né, para quem quer acompanhar desde o início, eu acredito que é bom. Só é preciso ter cuidado com as propagandas enganosas. Em Minas Gerais, uma compradora vai ser indenizada pela incorporadora por ter entregado um imóvel menor do que o anunciado. No material publicitário, a empresa anunciava um apartamento com 53 metros quadrados de área privativa, mas, na realidade, o espaço registrado na documentação era de apenas 46 metros quadrados. Pela decisão do Tribunal de Justiça do Estado, a empresa terá que pagar à consumidora a diferença entre a metragem oferecida e a real do apartamento, além de indenizá-la em R$ 5 mil por danos morais. A Advocacia Geral da União e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos lançaram um guia para orientar os gestores públicos sobre a nova Lei de Licitações e Contratos. A reportagem é de Wesley McAllister. O material foi apresentado durante o seminário A AGU e os desafios da implementação da nova Lei de Licitações e Contratos. O advogado-geral da União, Jorge Messias, explicou que o guia oferece balizas claras para os gestores atuarem. O primeiro passo que nós damos nesse momento é oferecer aos nossos gestores, a partir desse trabalho conjunto com o Ministério da Gestão, um guia que aqui está consolidado como instrumento de padronização dos procedimentos de contratação seguro, com balizas muito claras de como os nossos gestores devem atuar. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, ressaltou a importância da parceria com a AGU para fortalecer as contratações dentro das regras de controle. A parceria com a AGU é essencial, conseguir que essa modernização da legislação brasileira fortaleça essa capacidade de a gente utilizar as contratações de forma, obviamente, dentro de todas as regras de controle, mas permitindo utilizar o poder de compra para uma indução produtiva e que vá potencializar o crescimento econômico brasileiro. O ministro do TCU, Antônio Anastasia, destacou a importância da nova lei na modernização do Estado. A nova lei 14.133, na realidade, ela é um marco
na tentativa de modernização do Estado brasileiro, sinalizando para todo o corpo burocrático da administração e para a sociedade como um todo, alguns institutos e alguns instrumentos, alguns conceitos que nós rejeitamos ou pelo menos não estamos a eles acostumados no nosso dia a dia. O consultor-geral da União, André Dantas, enfatizou que a guia é uma resposta para resolver desafios da nova legislação com segurança jurídica. O instrumento padroniza o procedimento de contratação que servirá como referência para as contratações públicas em todo o país. O IPP, como é conhecido, é um manual de menos de 100 páginas que detalha os passos necessários para que a administração pública realize aquisições de produtos, serviços e obras de engenharia com base na nova Lei de Licitações e Contratos. O documento, que possui linguagem direta e didática, tem como objetivo facilitar e dar segurança aos administradores públicos, prevenindo riscos e economizando tempo e recursos nos processos licitatórios e nas contratações diretas. O IPP será disponibilizado tanto em versão impressa como online e poderá ser utilizado por estados, Distrito Federal e municípios, promovendo uniformização nacional das contratações públicas. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.